Olá, bando de mozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa, sua lição da Escola Sabatina em áudio e em vídeo aqui no YouTube. Bem, estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade. Já é segunda-feira, dia 18 de julho, estamos na nossa quarta semana de estudo, que estamos falando de justiça e misericórdia no Velho Testamento, ok? Nós temos o nosso verso temático da semana, que está em Ezequiel 47, verso 9, que é: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Haverá muitíssimo peixe, e onde quer que chegarem essas águas, tornarão saudáveis a do mar. E tudo viverá aonde quer que passe este rio, ok? Ezequiel 47, verso 9. Então, para começar o nosso estudo de hoje, a gente vai ler Ezequiel 47, verso 1 a 8. Vamos quase chegar até o nosso verso temático da semana. E vamos ver uma situação de um templo e vamos tentar entender, assim, fisicamente o que estava acontecendo neste templo, enquanto ele estava tendo essa visão. Então vamos lá. Ezequiel 47, 1 a 8. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Você vê que a banda direita da casa era sul do altar, o altar estava virado em relação à casa. Ele me levou à porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos artelhos. Artelhos aqui imagino que seja já calcanhar, né? Então mediu 1000 medidas lá, 1000 côvados, e passou por um rio. Ok. Mediu mais 1000, ou seja, depois que ele passou pelo rio, ele mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas agora que já davam no joelho. Então, ok, passou por um rio que dava no calcanhar, passou por outro rio que dava no joelho. Mediu mais 1000, continua a medida, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Agora, lombos, né? Então já estava dando no ombro praticamente dele ali. Então, ou seja, ele passou por um rio que era raso, passou depois por um rio que já dava no joelho, outro rio que já estava dando nos ombros. Então ele mediu mais 1000 e já era um rio, porque não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, pelo rio qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores e de uma a outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Ou seja, aqui que a gente pode entender assim? Que dá para entender que ele mediu 1000 e continuou uma progressão e foi encontrando rios no caminho que iam cada vez ficando mais fundos, ou que, se você interpretar de uma forma atemporal, mediu 1000, passou pelo rio para voltar e o rio estava raso. Foi lá de novo, mediu, voltou para o serviço, mediu mais 1000 e voltou, e agora o rio estava mais alto, o rio estava aumentando de nível. Dá para entender um pouco dessas duas coisas. Não fala um pouco do que significa exatamente, só fala ali no caso que esse rio seria um rio que purificaria a água do Mar Morto, né? Mar Morto, não precisa dizer, o nome mesmo já diz. Parecia estar vazando a água do templo. Alguém poderia pensar: será que quebrou algum cano? O que aconteceu? No caso em questão, o vazamento foi uma coisa boa. Aquela água que vazava do templo estava indo para o oriente. Ao oriente de Jerusalém ficava o Mar Salgado, também conhecido como Mar Morto, o ajuntamento de águas mais baixo da terra. Entre Jerusalém e o Mar Morto há aproximadamente 34 quilômetros de uma área de grande parte de deserto, que inclui Arabá, também conhecida como a Depressão do Jordão e do Mar Morto. Esse mar é tão salgado que mal consegue ali viver qualquer coisa. Contudo, quando a água que saía do templo chegasse lá, as águas mortas do mar ficariam saudáveis. Isso pode ser entendido simbolicamente como a Igreja de Deus, o templo, alcançando as pessoas e sendo uma fonte de saúde e cura para os mortos em delitos e pecados. Okay? Então seria saindo ali uma purificação, algo para ajudar as pessoas que estão mortas para se tornarem saudáveis novamente.
Vamos ler agora Mateus, capítulo 5, verso 16, e de que maneira a gente pode representar Jesus ao mundo, ok? Mateus 5, verso 16. Então vamos para o livro de Mateus, capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então aqui é uma coisa interessante, porque está falando assim, aqueles que vão ali façam as boas obras para que glorifiquem ao Pai pela vossa existência. Basicamente é o que eu consigo entender ali, interpretar um pouco. Então vamos lá. Eu me deparei recentemente com o pessoal falando que boas obras qualquer um faz e que trabalho de igreja é levar evangelho, sabe? E é estranho porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala também que boas obras vai salvar alguém, mas ela fala que as boas obras são frutos daqueles que estão com Deus. Então aqueles que vêm ali e mostram as boas obras e ajudam aos necessitados, como nós já estudamos em questões anteriores, em semanas anteriores, você tem ali o quê? Você tem ali a possibilidade de mostrar para a pessoa como Deus é, ok? Fugindo um pouco do assunto, assim, da semana, falando em apresentar Deus para as pessoas com modo pelas boas obras, como está colocado nessa pergunta, nós sabemos que algumas pessoas podem não conhecer da palavra quando morrem. Então como é que funciona esse negócio de todos sabem que no final haverá um apocalipse, haverá um juízo, né? Essas pessoas com quem não chegou uma pessoa realmente e conversou com elas sobre Deus, como é que isso procederia? Bem, nós sinceramente acreditamos que Deus está presente, né, em todas as coisas, as pessoas terão a revelação através da natureza, através do que for, através de outras pessoas. Então mesmo que você às vezes não consiga falar da mensagem, você pode ser um exemplo de mostrar que existe bondade no mundo para a pessoa. Deus pode usar qualquer pessoa, e Deus, como a Bíblia mostra em várias questões, não usa somente aqueles que são confessos seus. Deus usa outras pessoas também, mesmo que elas não percebam muitas vezes, para ajudar outras pessoas. Então, como nós podemos aqui então representar Jesus ao mundo? Ele é bem simples e claro, que para que nossas boas obras façam que as pessoas glorifiquem a Deus. Sejam vocês, principalmente vocês cristãos, que professam seguir a Cristo, pessoas que façam boas obras para que assim as pessoas saibam quem vocês são e enxerguem, portanto, atitudes que eles achem dignas de Jesus, dignas de Deus. Ok? Isso é importante, é uma tarefa pesada para você fazer, porque você vai ser julgado porque você não faz essas boas obras também. Nós somos julgados o tempo todo. Todos nós. Certo? Todo mundo. Bem, vamos lá. O rio Zambezi, na Zâmbia, na África, começa como um riacho rasinho que vai debaixo de uma árvore e à medida que corre em direção às cataratas Vitória. Deixa de ser um riacho, bate a altura do tornozelo, alcança a altura do joelho, mais adiante a altura da cintura, então se transforma num rio profundo, o suficiente para que possa nadar nele. Da mesma forma, embora fosse pequeno no início, o rio que saía do templo aumentou em força e impacto e se tornou um rio, que só se podia atravessar a nado, porque era um rio que só se podia atravessar nadando, lá no verso 5 de Ezequiel 47. A influência curadora de sua igreja pode começar pequena, mas pode crescer até transformar sua comunidade. Foi-me mostrada a nossa obra no seu começo, com um pequeno, bem pequeno regato. Certo? Um riachinho bem pequeno. Isso Ellen White escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 171, ok? Bem pessoal, esse foi o estudo de hoje então, falando um pouco sobre como as coisas podem começar pequenas e evoluírem então, e como, não importa como seja, esse rio é um rio de bênção, né? Que leva coisas boas para as pessoas com quem ele entra em contato e o seu caminho se torna verdejante. Se no seu caminho assim você só gera destruição, discórdia, problemas, o seu caminho você... Não estamos falando de que você ganha, e veja, o rio não se falou que o rio ficou mais bonito do que ele era, mas a paisagem em volta fica melhor porque aquele rio existe, entendeu? Assim deve ser a igreja. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas ao seu redor veem melhorias, veem coisas boas acontecerem na sociedade, existe uma mudança positiva. E não somente que ela existe para ela se beneficiar, ok? Bem pessoal, então vamos lá, não se esqueça do ano bíblico, olha só, nós terminamos Provérbios, agora nós vamos lá para Eclesiastes, capítulos 1 a 4, ok? Eclesiastes, capítulo 1
A4, uma boa leitura para você, muito obrigado pela sua audiência. Dá um joinha aí para a gente continuar fazendo o trabalho aqui do Lesa e que a gente possa continuar e que você possa se inscrever no canal para acompanhar. Tem muita gente assistindo que não está inscrita. Se inscreve aí, fica mais fácil, não fica dependendo de Facebook, etc e tal, você vê a publicação, ok? Muito obrigado, um grande abraço de verdade, hein? E até amanhã!